aspectos preponderantes ou importantes para a prática da agricultura. No nosso país, as importações superam as exportações, a nossa balança comercial é deficitária, e neste contexto coloca-se-nos o desafio de termos que, querendo como não, aumentar a produção, e especialmente a produtividade do nosso trabalho no setor da agricultura. Nós, para dinamizar o desenvolvimento do setor agrário, mapeou regiões com alto valor, elevado potencial agrícola, que estão prontas a receber investimentos, parceiros que possam trabalhar com investidores estrangeiros no nosso país, é o que temos demais. Mapearmos as principais culturas que podem ser mais viáveis para a zona norte do nosso país, para a zona centro do nosso país, para a região sul, nos colegas da agricultura que vão ter a oportunidade de mostrar quais são essas culturas em cada uma das regiões. A questão das mudanças climáticas tem sido um grande desafio para o desenvolvimento da agricultura em Moçambique. Isto remete-nos à necessidade de termos mais capacitação. Precisamos de aplicar tecnologias que nos permitem sermos mais resilientes em face às mudanças climáticas. O nosso plano estratégico de desenvolvimento do setor da agricultura em Moçambique, que é o PET 2030, guia-nos em termos de princípios orientadores e, além dele, temos também programas concretos, como é o caso do Sustenta, que é um programa de integração dos pequenos agricultores, estes 3,9 milhões que temos no mundo de Moçambique que falei. A sua integração nas cadeias de valor é extremamente importante. Guia-nos também em termos da necessidade de desenvolvermos com mais vigor a investigação agrícola para que tenhamos mais disponibilidade de variedades, de sementes, mais disponibilidade de tecnologias e técnicas que nos facilitam o aumento da produtividade no nosso trabalho agrícola. Guia-nos também no que toca ao investimento que temos de fazer na área da sanidade animal e vegetal, no que toca também à política do uso e aproveitamento da terra, bem como no que diz respeito à criação de corredores de desenvolvimento e também incentivos fiscais para o setor que o Dr. José Luís teve a oportunidade de nos receber na manhã de hoje aqui nesta sala. Então, conforme podemos ver, já está exposto, um dos maiores desafios do setor do agronegócio em Moçambique é de traduzir as oportunidades agroecológicas e as dinâmicas inclusivas que o país oferece através da criação de emprego e a promoção dos pequenos produtores para que sejam produtores de tamanho médio e grande, bem inseridos nas cadeias de comércio na área da agricultura. Nisto, a capacitação técnica, o financiamento, o desenvolvimento de infraestrutura de apoio à produção agrícola e também o acesso aos mercados é de extrema importância para o desenvolvimento da agricultura e a facilitação do investimento estrangeiro para a nossa agricultura. Para terminar as minhas notas introdutórias para este painel,
Gostaria de sublinhar que as excelentes e enormes potencialidades tecnológicas que o nosso país oferece, aliada à sua localização geoestratégica, coloca o nosso país numa posição favorável e vantajosa para atrair investimentos e estabelecer parcerias na área de negócios que deverão corresponder às demandas de alimentos cada vez mais crescentes a nível global e particularmente para o mundo árabe. E com estas palavras queria agradecer a atenção do Sr. Moderador e entregar a palavra. Obrigado. Muito obrigado, vice-ministro, por esta contextualização e até, sobretudo, os desafios que se colocam no setor para alcançar os objetivos que se desejam como governo e como país. Quero, antes de continuar, agradecer a oportunidade que me é concedida fazer parte deste painel na qualidade de moderador e agradecer a todos os meus colegas, deputados e paisistas que estarão disponíveis para este painel e reforçar que, como temos problema de tempo, queria pedir para que possam ser quanto sintéticos possíveis. Vamos dar só 7 minutos no máximo. Eu acho que todos têm capacidade de fazer síntese. Em 7 minutos, poder dizer o que tem para dizer. Depois, para darmos mais benefício à discussão e conversa. Penso que pode ser assim. Sendo assim, queria, depois de Sr. Vice-Ministro, queria convidar o Sr. Emílio Bani para fazer a apresentação do setor sobre amêndoas, macadâmia e castanha de caju. Por favor, tem 7 minutos. No máximo. Boa tarde a todos. Portanto, estou aqui em representação do Instituto de Amêndoas de Moçambique, que é, na verdade, vamos lá, deixa eu ver sim, ia dizer que represento o Instituto de Amêndoas de Moçambique, que é uma instituição pública tutelada pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, isto na contextualização, cuja missão é desenvolver as cadeias de valor das amêndoas, neste momento com maior enfoque para a castanha do caju e a macadâmia. Dizendo que essas duas cadeias de valor englobam mais de 1,4 milhão famílias moçambicanas. Temos registradas acima de 89 empresas, tanto da castanha de caju como da macadâmia, e também emprega diretamente acima de 15 mil trabalhadores.
Neste momento, as amendoas produzidas têm grande valor comercial e estamos ainda à procura da oportunidade de produzir mais amêndoas no nosso mercado. Estou com algum problema de saltar por uma página. Bom, indo à questão da cadeia de valor pessoas ajudarem aos técnicos, por favor. Há uma diferença que tem aqui no computador e está sendo complicado. Ok. Dizia eu que, indo concretamente à cadeia de valor do caju, é a cadeia de valor mais tradicional do nosso país. Temos algum processamento a existir no país, apesar de todas as dificuldades. Temos uma capacidade instalada de cerca de 100 mil toneladas neste momento, mais produção inteiramente transportada, e daí surge uma oportunidade para um maior investimento. Em termos daquilo que é a processação média, daquilo que produzimos, da média de 160 mil toneladas, dessa quantidade, 50% é produzida na província de Nampula, assim como o processamento, 50% é produzido na Nampula. Neste momento, nós temos um parque de caju de cerca de 32, quase 40 milhões de cajueiros. Mas pelo esforço do governo, temos pulverizações, conseguimos apenas 20%, cerca de 8 a 9 milhões de cajueiros pulverizados por ano. Sem pulverização, a produção quase tende a ser, tendo doenças, pragas endêmicas, sem as quais, sem o combate delas, não há produção. Dá para dizer que há uma grande oportunidade aqui para desenvolver o fomento, para que possamos aumentar a produção. O caju está distribuído em todo o nosso país, além de Nampula, que já mencionei, temos Catalgar, Zambésia, Manica, Limbanza, todas as pessoas do país produzem caju, cada um com o seu potencial. Portanto, eu já tinha mencionado que esta cadeia oferece oportunidades, tanto no processamento primário, que são aqueles grandes que conhecemos, mas também existe o processamento secundário, é aquele processamento que nos traz a amêndoa da castanha de caju à nossa prateleira. Então, há essas oportunidades. Além desses tratamentos conhecidos, temos a questão do processamento do óleo da castanha de caju, que é preciso fazer vários derivados. Temos o processamento da própria pedra, podemos fazer sumos, gerantes, etc., que ainda não é explorado praticamente no nosso país. Tem uma grande oportunidade de fazer sumos e podermos deliciar, e tendo em conta o valor nutricional do sumo de caju e da pedra fresca. Nos últimos anos já passamos a ver esta maneira nos supermercados. Em relação à macadâmia, é uma das grandes nossas na escala global, que tem uma grande importância e pode ter um potencial para dar a renda para os produtores. Penso que temos aqui um produtor que vai falar especificamente nisto. Então, há uma grande tendência em aumento do consumo de amêndoas à escala global, Europa, América e etc. Portanto, é preciso ter esse sentido a nível do país, no sentido de aumentar a nossa capacidade de consumir a amêndoa. Dizendo que neste momento temos uma macadâmia, temos algumas províncias que estão mais avançadas, estamos a falar da Niassa, da Zambésia, da Manica e Maputo. Portanto, já há alguns pequenos turistas sobre as províncias. Neste momento, as duas estruturas que estão lá estamos a exportar, temos um rendimento médio de cerca de 90 a 100 milhões de dólares por ano, resultado da exportação dessas duas culturas.
O diretor Lídio já falou da questão da o que investir, quais são as vantagens que investir aqui, mas vale a pena eu realçar duas que dizem mais respeito sobre a agricultura. Portanto, a questão da isenção dos direitos aduaneiros na importação de insumos agrícolas e de equipamentos agrícolas, tem um grande incentivo para quem quer estabelecer uma nova empresa. Também tem a questão do IVA, aliás, depois que sai de 32% para 10% para a agricultura. Então, esse é um grande incentivo, com a IVA. E a questão da alocação da moeda externa já falou da rodovias. E, finalmente, temos a questão da legislação. Nós temos uma nova lei de caju, que foi aprovada no ano passado, 2023, que é a lei número 9 para 2023, que dá maior flexibilidade ao setor privado intervir no setor. Portanto, aquilo que eu falava do MPC, da agricultura, sai de 10% do IVA, como eu já falei, e a questão da certificação de conhecimento para a repatriamento dos mercados. Então, penso que, em termos gerais, seria isto que eu tinha aqui a partilhar com esta plateia. Muito obrigado. Muito obrigado, Lídio Mano, pela apresentação. Queríamos usar esta oportunidade para convidar a senhora Vera Magalha. Infelizmente, no nosso painel temos uma mulher, temos deputadas, pode tomar a palavra. Tenta agachar um bocadinho. E neste ilusão, para agachar, depois passar para a gente. Sim, para ver onde está o outro. A senhora Vera vai apresentar o tema sobre o fomento agrário e extensão rural em Moçambique. A vez do Vera, penso que as tecnologias vão evoluir, vamos ganhar tempo fazendo as apresentações como nós temos no filme. Vamos ajudar para ganhar mais tempo. Obrigada, eu chamo-me Adélia Magalha, vou falar sobre o fomento agrário e extensão rural, mas talvez antes dizer que aquilo que é o nosso mandato, um dos nossos mandatos como fundo de fomento e extensão rural é a mobilização de recursos para o financiamento nesse caso, dos pequenos agricultores comerciais emergentes, pequenas e médias empresas, organizações de produtores, cooperativas que atuam no ramo agropecuário. E dentro daquilo que são os nossos objetivos, é muito importante primeiro tomar em consideração que Moçambique, 66,6% da população reside nas zonas rurais e 99% deste universo pratica agricultura familiar e que representa cerca de 82% da economia no meio rural. E de acordo com o nosso último inquérito agrário integrado de 2023, mostra que ao nível nacional existe cerca de 4,5 milhões de explorações. E deste universo, 98,3% são pequenas explorações. Falarmos de pequenas explorações, estamos a falar de áreas que variam de 0 a 9 hectares. Se nós formos aqui, geralmente essas áreas, em média, aquilo que são os nossos pequenos agricultores, passaram de 1,1 hectare, exploram neste caso 1,9 hectares. E apenas temos 1,68% de média de explorações e 0,03% de grandes explorações. E se formos olhar aquilo que é, os slides não estão a circular na minha apresentação estão. Vamos falar aquilo que é o acesso aos serviços de extensão e o uso de tecnologias melhoradas. Estamos a falar, neste caso, que estamos ainda em 10,3% e em termos de acesso a serviços de extensão, 12%, olhando para este universo de 4,5 milhões
de explorações ou de famílias. Mas ainda estamos aquém do desejado quando nós estamos a falar do acesso ao crédito. Ainda continuamos abaixo de 1%, estamos com uma cobertura de 0,7%. E aquilo que é o nosso objetivo central, primeiro, é esta questão de nós melhorarmos os níveis da produção e produtividade e competitividade, olhando para essas questões de resiliência das mudanças climáticas. Também é o nosso grande objetivo assegurar que os agregados familiares tenham acesso físico e econômico de alimentos necessários, de modo a que tenham uma vida ativa e saudável, e garantir que tenham um excedente para garantir a matéria-prima para a nossa indústria. Porque nós todos sabemos que para podermos garantir matéria-prima para a indústria é importante conseguirmos ter aquilo que é a nossa segurança alimentar e nutricional. É nesta senda que nós definimos como prioridades estratégicas, neste caso, primeiro, a investigação científica. Por que a investigação científica? É muito importante que a nossa investigação científica esteja, neste caso, orientada para dar resposta àquilo que é o mercado, àquilo que é a indústria. Ora, vejamos, se nós formos a olhar o nosso país, se formos a olhar para a Zona Sul, quem faz, por exemplo, em Inhambane, Maputo, na estrada, é normal dizer que temos muita fruta, temos muita mandioca, temos muita tangerina. Mas a pergunta que se coloca é: este produto responde com as necessidades da indústria? A resposta, vamos dizer, não. Olhando para aquilo que, alguns casos que nós visitamos na província mesmo de Inhambane, que temos lá empresas implantadas para processamento da fruta. Mas quando vamos olhar o tipo de ananás que nós temos em Muxum, o tipo de ananás que nós temos na nossa estrada N1, em termos das necessidades ou das dimensões, não é aquilo que a indústria ou não é aquilo que os países vizinhos consomem. Olhando também para a questão do nosso milho. Se nós formos a olhar o milho que produzimos, mas em termos de tipo de milho que nós precisamos para produzir a farinha, às vezes está aqui desejado, e por isso que para nós a primeira grande área que é importante fazer esse investimento é a área da investigação, para poder trazer uma tecnologia que responde com aquilo que são as necessidades do nosso setor industrial. Claro, não há como fazermos chegar o conhecimento sem a extensão rural. É por isso que temos como a nossa segunda prioridade a extensão rural, que é este nosso professor que faz a ligação da investigação à extensão e, claro, não menos importante, a necessidade de melhorarmos aquela que é a nossa cadeia de insumos, porque a maioria das nossas tecnologias, falamos de semente, falamos de pesticidas, falamos de fertilizantes, vem de fora para dentro, mas nós acreditamos que no nosso país há condições para estimularmos esta cadeia. E falar de infraestruturas, é muito importante termos investimentos na área de infraestruturas de apoio à produção, de beneficiamento e adição de valor, de agregação e comercialização. Não vou falar, tomando em consideração que só fiquei com 2 minutos, não vou falar em termos do que nós temos em termos de hectares no nosso país. Vou olhar para aquilo que é a precipitação média anual, que está ali o mapa que nos mostra. As partes mais escuras são as províncias, são as regiões que nós temos tido tendências de chuvas que voltadas para dar resposta àquilo que são as necessidades da agricultura, e na Zona Sul temos as faixas amarelas, têm a tendência de ser zonas semiáridas que são propícias para a área da pecuária. Essas é que são as culturas. Temos aquelas que são as culturas, que é para a intensificação, para garantir a segurança alimentar, assim como alimentar a indústria. E do outro lado temos aquilo que são as culturas para a revitalização. Estamos a falar do chá, da copra, plantações florestais, estamos a falar da alfalfa, estamos a falar do sisal. Se nós formos a olhar em termos de milho, que eu já tinha me referido,
As nossas prioridades para o investimento, neste caso, é na geração da tecnologia, no IAM, e a seguir temos como segunda nossa prioridade a intensificação da produção. É muito importante intensificarmos para primeiro garantir aquilo que são as reservas alimentares, para depois alimentarmos aquilo que é a nossa indústria. E temos também os feijões, assim como os tubérculos, quando estamos a falar da mandioca. Olhando para aquilo que é a cadeia avícola, temos como oportunidades esta questão de ovos para incubação, a intensificação da produção para matéria-prima. Estamos a falar de intensificação da produção de soja e milho para podermos ter aquilo que é a ração, porque se formos a ver o que acaba encarecendo esta cadeia avícola é a matéria-prima, é a ração para as nossas aves. E naquilo que são as carnes vermelhas, claro, o melhoramento genético e a sanidade animal. Temos também como regiões com elevado potencial, neste caso, a região norte, que tem condições agroecológicas favoráveis, que pode-se fazer investimentos para a proteína animal. Só preciso de mais um minutinho apenas. A proteína animal, estamos a falar da avicultura, ovos, claro, também da matéria-prima, estamos a falar de cereais, de soja, praticamente estamos a falar de milho e soja. E na região centro temos regiões, temos condições para a soja, girassol, algodão, arroz, e na zona sul, arroz, vegetais, hortícolas e a pecuária. Tudo isto, claro, tem que estar acompanhado com a nossa investigação. Como todos nós sabemos que o nosso país é vasto, se não olharmos para a zona sul, quase todos os anos é afetado pela seca e estiagem, na zona centro as inundações, na zona norte as chuvas têm vindo mais tardia, o que acabamos sendo atacados muito que são as pragas e acabam comprometendo a nossa produção. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigada. Muito obrigado pela Hélia. Para terminar com esta leva de apresentações, queria convidar agora a Sr. Isaac para nos apresentar um caso de sucesso na produção da macadâmia para a exportação. Faz favor. Obrigado, Sr. Thank you very much. Today. I am Kisa Polsalden. I used to be just an investor in Mozambique, came here in 1990 and decided to stay. Beautiful country, beautiful people, a lot of potential. So I'm a Mozambican and I'm very passionate about the country. I'm very passionate about the future of this country. We are small now, but there's a bright future for us all. Okay, so I just want to speak about a small company that we started in the north of Mozambique. I used to be a contractor in developing agricultural projects, sugarcane, forestry, and everything else. And in 2016, when investment sort of went down a little bit into Mozambique, we decided to take our money and our know-how and the people know-how and invested into a macadamia project in the north of Mozambique. And the idea is to become, like you say, growing a single biggest macadamia, local integrated value chain to grow macadamia and then process it into the future. So let me just read from here. I'm not reading the presentation, I'm not going to speak really. So shortly, what is this? On global level, macadamia nuts are considered one of the most highly regarded and naturally valuable nuts in the market. Less than 2% of global tree
nut basket utilized in a multitude of applications, viewed as a superfood in the food, pharmaceutical and cosmetic industries. Due to the trend towards healthier products, there has been a notable growth in the markets of the EU, Nordic countries and the Middle East, presenting significant potential. With competitive advantages stemming from agro-ecological factors, the country boasts approximately 242,000 acres suitable for expanding macadamia projects. Just a little bit on that. Mozambique is very new in macadamia production, mostly about 15 to 20 years of the first plantations, where other countries has a much larger or a longer period in the macadamia production. But Mozambique is one of the countries in the world that has a huge potential climatically for the production of macadamia. Compared to other countries like South Africa, like Australia, Mozambique has got much huge potential. Nyasa Macadamia is an agricultural enterprise that was established in 2016, as I said before. In Nyasa, we already have 1,233 acres planted since 2016. So, that means that we are poised to achieve suitable crop production from 2027. Nyasa will build the first complete processing plant in Mozambique, 4,000 tons, modular, but in shell capacity that will be a catalyst for more development in the area. If we go back to the presentation of Dr. Mandi, you will see that the potential area for macadamia production in Mozambique, in the northern parts, especially in Nyasa, is 161,000 hectares that is suitable for macadamia production. Our first commercial production for export factory should be ready in October 2025, processing fully operational by 2026. In 2025, our company will be producing around about 600 tons, 2026, 950 tons, so on. In 2030, we'll be doing 4,500 tons. Okay, coming back to the phases of doing, the first phase is to establish 1,000 plus hectare project. It's completed. It's in one of the most difficult areas in Mozambique to develop, as there was very little access before when we started, but now we have a new railway all the way to Nacala. We have beautiful roads all the way to Nacala and all the way to Pemba. The government has really invested in the north of Mozambique to create this catalyst for the development of agriculture in one of the biggest and best provinces in Mozambique. So, phase 2A, what we are doing now is establishing another 2,000 hectares of orchards, including smallholder farmers. So we're becoming a core project, and then there's 1,200 hectares already, and now we're establishing core farmers around us with big old in-growers, small farmers, like I also said, roughly the areas that this work here is about 1 to 7 hectares. We're looking at 10 hectares per in-grower, and we're also assisting other outgrowers in the area to start developing the area to have production for the factory. Phase 2B will go concurrent with 2A, for the full macadamia processing plant of 4,000 tons nut and shell, and expand. Okay, phase 3 is then, after we finish with phase 2A, which is the first 2,000 hectares, we will expand another 2,000 hectares going up to the strategic plan for the province of Macadamia, of NASA, and in government, the strategic plans is to develop a 10,000 hectare outgrower schemes with small growers supplying macadamia in our area, so we're putting up the factory to do all of this. Sorry, I'm not very good with this, especially with the technical problems. So the global macadamia market size value at about 1.5 billion in 2022 is anticipated to expand and to compound annual growth rate of 9.3% from 2023 to 2030. The increase in production sites are still lagging global population growth.
Okay. It's a little happened there, but I can carry on. I want to go quickly there. So Mozambique, especially in the islands of Nyasa, has got a ideal climate and habitat. Elevation is 1,200. Our rainfall is 1,100. That's a 50-year average. We haven't seen or noticed real change because of the climatic areas, especially in the area we're living, because we're in the mountains and we have a mist area that produces water for us as well in the off-rain season. Access to markets, like I said, new railway connection to Nacala, excellent new tar road, access to secondary roads, farm production facilities. Political risk is minimized through strong government support for agricultural investment, strong from the key provincial and national departments and the ministries. So we are so glad and so excited to say that although the project is in the north of Mozambique, far away from Maputo, roughly about 3,000 kilometers to the north of Mozambique, we have had very, very strong support from all government officials and the key ministries helping us forward. Labour risk, we said we have disruptive labour action, is mitigated by inclusive models of support, smallholder initiative, where the investor and labour force will work the land as a collective. Okay, I am finishing up, so if anybody needed some more time, it was there. So, firstly, who's the winners in this project? I'm very excited to say this. Let's announce it. The communities of Shimbulila where we're in. Provincial government of Nyasa province is very supportive. National government of Mozambique, very supportive. Key ministries of Mozambique, very supportive. And engineer or the village from APX, very, very supportive and guiding us going forward. And as we're standing in this stage, we are in the final stages of negotiating with European DFIs for the investment of the going forward of the project. But like I said, be excited about Mozambique. Mozambique is going places. We've got a fantastic country, fantastic climate, fantastic people. We need to go forward, okay, with this, because we're looking at this stage at 4,000 hectares in total. But like I said, the strategic plan for government in Mozambique, for the northern provinces in Mozambique, is for 10,000 hectares of macadamia to be planted and processed completely in Mozambique and exported under the brand of Mozambique. Thank you. Muito obrigado. Nossos painelistas foram ver com o tempo, todos, nota 20, estão de parabéns. E queríamos passar para a fase seguinte, que seria de interação nossa com os panelistas, através de algumas questões, se nos permitirem. Gostaríamos de ouvirmos ao longo da manhã sobre as reformas que foram feitas no Estado do Governo de Moçambique, as reformas na área da lei de investimento, as reformas na área de questão da lei cambial, o vosso entender como pessoas que dão com programas, projetos ao nível local, qual seria o impacto destas leis que foram aperfeiçoadas, que é para darmos mais ou menos apoio àqueles que pretendem investir em Moçambique. Isso posso passar também já para o Isaac e nossos colegas também. E também a outra questão que gostaríamos aqui de pedir aos painelistas para darem detalhes, que tem a ver com os resultados de investimento. Nós fazemos investimentos principalmente para um setor agrícola que tem quase 80% dos produtores que estão na zona fazem agricultura e que estão a fazer uma agricultura praticamente de subsistência. Ouvimos
as várias intervenções dos painelistas que a tendência é ver se podemos transformar isso, porque esta é a única forma, não como nós podemos passar para a fase seguinte, associado com a questão de crescimento populacional. Nós não temos outra saída se não fazermos uma transformação técnica, tecnológica e permitir que os pequenos produtores possam passar de um nível para o outro. Queria ouvir dos painelistas como é que isto pode ser feito, só para poderem ter possibilidade de partilhar com aqueles que pretendem fazer investimentos em Moçambique, neste caso. Nós falamos muito do setor da agricultura, mas o setor da agricultura é uma componente muito pequena do agronegócio. É claro que é central. Como é que nós podemos fazer para fazer essa transformação dos produtores de subsistência para uma agricultura? É preciso que os outros subsetores possam melhorar a sua eficiência. Aqui vale a pena dizer que nós podemos melhorar a tecnologia, que tem a ver com a investigação, como dizia a doutora Adele, podemos melhorar os rendimentos da produção, sendo que o agronegócio é o tema do encontro. Como é que nós, em conjunto, podemos avançar para que façamos a cadeia de valor efetivamente acontecer? Ouvimos de manhã também que há um desenvolvimento de zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, zonas de transformação, se olharmos só o agronegócio na perspectiva da zona econômica só, sem integração, provavelmente poderemos ter evidências não positivas daquelas que nós queremos. Então, aqui é a discussão no sentido do agronegócio, que é aquilo que acontece antes da unidade produtiva, aquilo que acontece na unidade produtiva depois. Então, gostaríamos de ter mais detalhes disso, com base na experiência sucedida da macadâmia e também do caju, como também um produto excelente. Queríamos começar com estas duas questões, depois podemos fazer mais interação, pelo menos possam surgir outras. Queria dar não sei se o ministro tem para dizer depois. Os colegas podem. O tempo que nós temos é só de 10, 15 minutos e gostaríamos também de não roubar o tempo dos delegados, que é para também dar oportunidade para colocar as questões e até as contribuições para este país. Por favor. E já agora, Isa, o que você ia sugerir aos novos investidores, já que vimos ali a falar muito bem, de experiência bem sucedida, o que você ia sugerir aos novos investidores que vêm de Moçambique? Qual é o conselho que ia dar? Qual é a proposta que ia dar? Quais são as sugestões que ia dar para aqueles que querem entrar nesse setor? Incluindo também as dificuldades e desafios. Okay, I'm going to answer in English if it's okay. I can do it in Portuguese as well, but because we have the delegation coming from outside, I'll do it in English. I think, and we have been working with the investment coming into Mozambique. Our preference before was to work with an Arab nation on producing the nuts, because we believe that the Arab nations also in the late 70s or say 60s, 70s came from a very difficult and community-based society, which quickly grew with good investment into a very, very strong society that is very, very strong in the world at this stage. I think the strongest in the world at this stage, based on income from oil or petroleum and stuff like that, but it was invested in the right way, and it created this very small communities like Dubai, like other countries, into very strong competitive forces in the world. Mozambique is standing at the same point, okay? But we have a big problem agricultural in the way that
Mozambique has very little development in agricultural development, and we had a request already for a lot of projects coming in with alfalfa coming into there where the offtake needs to be immediately. That's not possible in Mozambique. Although we have the water resources, although we have the electricity, Cabora Bassa, we have all of the water and huge potential of agricultural development. We need to start from the roots. There is no project that you can walk into straight away and it works well. You have to build it. And it's easy to build. Government is so supportive. The Ministry of Agriculture is so supportive. But unfortunately, we have to build it. But you can build it very quickly going up. And I think the biggest thing is that we have seen from investment coming from the Arab countries into Mozambique at this stage is it needs to be, they want to step into something that's already there. We have to build something, and we need the help to build that. The people, the rural people, 80% of the people in Mozambique is dependent on agriculture, but it's subsistence farming. Although some of it gets sold, it's subsistence farming. With a little bit of help, which the government is doing through Sustenta, the base of Sustenta and all of these things are lifting up, but we need a stronger force to be able to really uplift this country. This country will turn around in seconds if we have the right investors to come and invest. And I think this is my point. So I'm not putting down the investment out there. I think we must look at it with a different eye and see what the potential is, not for now, but in the future for 5 years or 10 years from now, which is fantastic future that we'll have in this country. Okay, and then the biggest thing I think in Mozambique as well, like we said, 80% of the people that is gaining their money in Mozambique or is working in Mozambique is coming from agriculture. And it's impoverished agricultural families that is standing up after the very difficult war a few decades ago that had to start and develop everything else. But now we must remember 80% of the children that is born in Mozambique as well today is born in agriculture. And what happens, because there's no quick future in agriculture, they move to the cities, and the cities get full, and there's no jobs in the cities as well. So we have this two-edged sword that creates this problem where we need to keep good agriculture and good earning agriculture in the rural areas where these families can keep on earning. I just believe in the project that we are building. We have a core project. We're building it around the communities there. I just believe you cannot be an island of prosperity in an ocean of poverty. And we have to look at the people around us. And investment should lift up the country as well, not only lift up the investment. That's my 1 or 2 minutes there. Sorry. Muito bem. Queríamos pedir para Deus, por favor. Obrigada. Começando por esta primeira questão que coloca das reformas das leis, olhando muito mais para esta questão das reformas fiscais, eu diria que para nós que olhamos para os 3,9 milhões de moçambicanos, estamos a falar dos pequenos agricultores, ainda estamos com desafios mesmo desta questão de inclusão social, que eles tenham um pequeno verde, que tenham BI, que tenham CEDRO, entre outros, para poderem ter uma contabilidade organizada e chegarem a um nível. Mas, contudo, eu ia me focalizar nesta segunda questão, como é que nós podemos fazer para que esses nossos produtores, olhando que praticamente eles são a base produtiva. Nós, neste ciclo de governação de 20 a 24, vemos implementando aquilo que é o Sustenta, que é o Programa de Integração de Pequenos Agricultores à Cadeia de Valores Produtivos. O que é isto? Estamos a dizer que temos essas pequenas empresas ou as grandes empresas no seu esquema de produção, incluir os pequenos, é uma das formas de alavancar. É por isso que nós dizíamos na nossa apresentação, o Inquérito Integrado Agrário 2020 dizia que tínhamos cerca de 3,2 famílias, pequenas explorações, que eles produziam em áreas médias de 1,1 hectare. Mas por causa deste programa de intensificação, este programa de integrar os pequenos a grandes empresas, hoje eles conseguiram sair das suas áreas de 1,1, temos a média, o que nos traz o Inquérito Agrário 2023, que eles já passaram para uma área de 1,9 hectares. Dizemos que a estratégia para nós conseguirmos fazer com que os pequenos cresçam é esta questão de integração. Mas sem descurarmos a questão da ligação dos mercados. É muito importante termos agregadores.
que seriam essas pequenas e médias empresas que iam agregar esta produção para poder fazer chegar no mercado. Claro, sem deixarmos de fora o papel importante do extensionista, que é este que desempenha o papel de ser o veículo, é a pessoa que liga entre os pequenos agricultores e aqueles integradores ou agregadores desta produção. Ali chamamos o papel importante que desempenha o Ministério da Indústria e Comércio, da necessidade de fortificarmos juntos no sentido de organizarmos melhor esta cadeia de comercialização. Só assim que nós podemos conseguir puxar os pequenos. Falei muito desta parte, eu não ia voltar a revisar, mas é muito importante esta questão da nossa investigação estar voltada para a procura e não ser orientada pela oferta. É muito importante que a gente saiba o que a indústria precisa. Quais são as especificações ou qual é a variedade do milho que a indústria precisa e nós, como instituições do fomento, garantirmos esta tecnologia, organizarmos os produtores e estimularmos para eles poderem produzir. Vou dar um pequeno parênteses para dar um exemplo na cultura da mandioca. Vou pegar o caso também da província de Inhambane, que tínhamos lá uma empresa que estava a estimular a produção da mandioca. Entraram as famílias, produziram a mandioca, mas tem um porém que nós não prestamos atenção. Qual era a variedade? O que aconteceu? Depois de colher a mandioca, chegaram lá, o teor de amido que tinha esta mandioca não respondia àquilo que era a necessidade da indústria. Então nós acreditamos que a solução para puxarmos os pequenos é esta política de integração dos agricultores familiares a diferentes cadeias de valores produtivos. E a última questão, que esta que tem a ver, acho que coincide com a primeira, que tem a ver com o agronegócio, acredito que é a mesma resposta, e pela atenção dispensada, muito obrigada. Muito obrigado. Geli. Bom, muito obrigado, Geli Paulo. Relativamente à primeira questão sobre reformas, é claro que para o nosso subsetor de amêndoas sentimos muito diretamente o impacto positivo das reformas que o engenheiro Pires apresentou na sessão da manhã. Por exemplo, a questão da isenção do IVA na importação de fatores de produção, é claro que é uma medida muito, mas muito positiva. Sabemos quais são as implicações de custo de IVA para transações dessas mercadorias que vêm alavancar a nossa produção. Quando o empresário fica isento do pagamento do IVA, naturalmente que ele vai poder investir mais na modernização da nossa indústria. Estamos a ver neste momento que as fábricas de processamento da castanha de caju estão a modernizar mais a maquinaria, estão a modernizar mais, estão a diminuir mais aquelas fases em que precisa de esforço físico das pessoas. Estão a falar da parte inicial, da parte de descasque, da questão das formas, né, que é a parte do descozimento, etc. Então, praticamente todos esses segmentos estão a modernizar, estão com maquinaria nova, com novas tecnologias. Por quê? Porque eles têm capacidade de poder importar os equipamentos que precisam. Também estamos a ver que a questão dos insumos agrícolas, comparando mesmo antes da Covid e agora, mesmo depois da Covid, estamos a encontrar preços relativamente mais baratos. Os insumos agrícolas, para falar mais de pesticidas. É claro que este é um impacto direto. Então, por essa via, os empresários podem abranger mais produtores da sua assistência. Naturalmente, a questão de LTC é uma questão que foi muito discutida, debatida nos anos passados pelo setor privado, e neste momento é claro que isto traz grandes vantagens. Também a questão da lei do caju, não é? Temos uma nova proposta de lei do caju, traz bastantes inovações que são muito favoráveis para a indústria nacional. Portanto, acreditamos que isso vai impactar muito positivamente o crescimento da indústria nacional. Por fim, a questão do agronegócio, e incrementando um pouco o que disse minha colega, a diretora Adélia, para o nosso caso em específico do subsetor, tendo a questão do macadâmia, é verdade que neste momento estamos a fazer variedades da África, nós passamos aqui
a implantar uma nova investigação para termos variedades nossas, locais. Acreditamos que, neste momento, a maior parte das pessoas que estão a implementar a cultura importam as mudas da África do Sul, sem um custo adicional. Então, precisamos de implementar essa questão da investigação para que a cadeia possa fluir. Na apresentação do Isaac, ele falou ali da questão de Nath e Michel. Neste momento, estamos com um problema muito grave, em que quando exportamos a nossa macadâmia, porque ainda não temos capacidade de processamento de cocal, importamos, ainda exportamos para Hong Kong, exportamos para a Austrália, etc. Mas via África do Sul. Então, quando chega lá, já não é mesmo de Moçambique, muito necessitado. Então, é essa parte que a nossa investigação tem que jogar no governo para poder alavancar, portanto, a produção, a cadeia de produção total. Temos a questão, por exemplo, neste momento, dos consumidores viraram muito mais exigentes nos mercados globais, na Europa, Estados Unidos, etc. Então, a questão de saber exatamente de onde vem esse produto, a rastreabilidade a partir do produtor até chegar ao comportamento e a exportação. Esse é um trabalho que tem que ser feito e estamos a fazer naturalmente, mas é preciso alavancar mais. Portanto, há muitos segmentos que a agricultura precisa de crescer mais pela via da investigação e que possa beneficiar dessas medidas que o governo colocou, que é para poder aumentar a nossa qualidade. A nossa qualidade da taxa a nível global é muito apreciada, mas é preciso incrementar esses aspectos que eu quero bater. Muito obrigado. Muito obrigado. Já estamos com um problema de tempo, mas não podemos terminar a sessão sem abrir espaço para duas intervenções pontuais. Gostaríamos de pedir aos delegados de frente para fazer as questões sobre. Temos questões ou contribuições? Boa tarde, meu nome é Gina. A minha questão é simplesmente parabenizar o painel, mas fiquei inquieta como é que nem conseguiram ler uma das apresentadoras. Eu que ser mulher, temos esse problema. Então, ela teve que forçar para estar aí no painel. Então, eu quero perguntar aos nossos visitantes, como é que lidam com a mulher empresarial no vosso país? Aqui em Moçambique ainda um calcanhar. Questões culturais. Então, é uma inquietação, mas eu parabenizo e por acaso a apresentação dela foi excelente. Portanto, não podemos desperdiçar a mulher. E a primeira pessoa que Jesus na cruz, quem foi lá? Não foi a mulher? Então, talvez um dos fatos que Moçambique não está a ter o devido desenvolvimento, porque Deus vê que não está a valorizar a mulher. Muito obrigada. Muito obrigado. Está registrado. Pode passar o micro ali para o. Parece que já tem um micro. Alô? Está funcionando? Por favor, pode tomar o micro e fazer a explicação. Boa tarde. Meu nome é Vitor. Bem, eu ouvi muita conversa eufórica. I heard a lot of euphoric speak of the industry, you know. Mas vou ir falando as duas coisas para a minha preocupação neste momento é as infraestruturas para poder escoar estes produtos. Digamos que Moçambique consiga produzir, seja o que for, na área agrícola, na área de recursos minerais, seja... Agora, estamos aqui num fórum de investimento e estamos a falar da agricultura. Temos noção que muita coisa apodrece a nível do país por causa da falta de infraestruturas que para poder escoar. Então, queria também saber, através da integração governamental e também
dos supostos investidores que vêm, como é que podemos resolver, ou se existe um programa de resolução deste problema das infraestruturas para poder escoar tudo que é produzido a nível do país. Podemos dar Sim, muito obrigado. Desculpa-me, primeiro porque eu sou um outsider na Espanha. Estou na indústria de processamento de pescado, mas tive esta coragem e, quando estamos nos restaurantes lá fora, muita fala, quando se fala de... O seu nome disse que chamava-se pescado? Não, o meu nome é Marcos Mangabe. Marcos Mangabe. Estou na indústria de processamento de pescado. Esta ousadia é uma porque quando estamos lá fora, quando se fala de agricultura, não se fala de agricultura sem um caril. Os agricultores produzem geralmente milho, arroz, e nós, os pescadores, damos um caril para as pessoas comerem esse milho e arroz. A minha intervenção é um pouco mais dirigida aos nossos visitantes. Por isso que ia pedir, se me permitirem, vou tentar, para sermos rápidos, falar no meu próprio inglês. Welcome to our guests. My name is Marcos Mangabe. I'm working in the seafood processing industry. I've got one plant based at the city of Nacala. Nacala is about 2 hours flight from Maputo to the north of Mozambique. This industry is called Portos de Nacala, the name of the processing unit, which have been exporting for several countries, including EU, European Union. So you can realize how good are the standards were for working with HACCP and the other renamed standards. So I would like to invite any interested investor to join us in this industry, either for enhancing our working capital, as well as other forms of management in order to make our exports very regular for the markets. As I mentioned earlier, we have been exporting even for the European Union. Basically, while dealing with the octopus, we have also licensed for different kinds or different species of fish, including calamari and lobsters. Out of Europe, we have been exporting also to Japan and Australia. So any investor interested to join us is welcome. Thank you very much. Muito bem. Obrigado. Nós queremos passar este momento a palavra à Sua Excelência o Vice-Ministro para comentar e, a algum momento, as perguntas que foram colocadas são da dimensão política. Obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a atenção que prestaram a este painel. Isso vai fazer o moderador, mas mais. E também voltar a agradecer o interesse que os colegas das Arábias têm em investir no setor agrário do nosso país. Dizer que são bem-vindos quando cá chegarem, já para investir. Por favor, lembre-se sempre de fazer investimentos tendo em conta a questão da resiliência das mudanças climáticas, que vão sempre sacudir ou ameaçar a sustentabilidade do nosso investimento. Tenhamos em conta a questão do acesso aos mercados dos produtos pelos quais nós vamos investir cá em Moçambique. Venhamos com novas tecnologias que sejam adequadas
ao nível de desenvolvimento dos nossos agricultores aqui em Moçambique quando for por via de fomento, mas podemos ver com tecnologias de ponta se forem explorações agrícolas geridas por nós pessoalmente. Queríamos fazer um pedido especial para ter em conta a capacitação dos trabalhadores moçambicanos nesta área, para melhorar o seu desempenho na produtividade e termos em conta a questão do financiamento, do seguro à agricultura e das garantias que nós temos que dar, porque temos um sistema financeiro não muito favorável a nível doméstico à agricultura aqui no nosso país. Precisamos desse apoio da nossa parte. Precisamos também de parcerias entre vocês e os nossos agricultores, que são muitos que precisam de apoio externo para poderem ser competitivos. E ter em conta que para podermos desenvolver a agricultura em Moçambique, que tem 3,9 milhões de agricultores familiares, a via de fomento é a mais adequada neste momento. A questão das infraestruturas é também muito importante para o desenvolvimento de um agronegócio no seu todo. Precisamos de investir na agricultura, não só, mas também nas infraestruturas de apoio. Isto tudo vai ajudar muito na melhoria do ambiente de negócios do setor da agricultura no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. O tempo já não dá para mais. Queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada como painelistas e como moderador. Muito obrigado à direção do Ministério, por ter nos dado essa oportunidade. Agradecemos este momento o Ministério da Indústria e Comércio. Queremos dizer que o nosso trabalho termina por aqui. Por causa disso, estamos de saída. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora moderadora e os painelistas desta sessão, que se debruçou sobre as oportunidades de investimento no setor dos agronegócios em Moçambique. É tempo a seguir para fazermos um intervalo para o almoço. Estamos todos convidados para esse momento de recuperar as nossas energias. Voltaremos dentro de 1 hora, sensivelmente, para retomarmos na dinâmica do programa que estamos a seguir. Voltaremos para discutir o tema sobre as oportunidades de investimento no setor industrial. Bom apetite ao almoço, boa tarde e até daqui a 1 hora.